Sobre um dos principais assuntos quando a gente fala de área externa, a pintura. Para isso eu trouxe meu parceiro Júnior, pintor, para poder falar um pouquinho e dar dicas sobre esse assunto. Júnior, fala um pouquinho sobre você. Fala galera, me chamo Hélio Souza Santos Júnior, mais conhecido como Júnior Pintor, né? Já estou nessa área, nesse ramo da pintura há 19 anos. Hoje são 9 colaboradores que fazem parte da minha equipe e a gente vai abordar esse assunto aqui muito importante, que é das áreas externas. Então, Júnior, fala um pouquinho por que aparecem aquelas manchas ao longo do tempo meio avermelhadas, meio empretecidas nas paredes? Ali são fungos, né, que aparecem devido ao tempo, né? Na maioria das vezes, porque não foi usada uma tinta específica para essas áreas. Entendi. E qual o processo correto para se fazer a pintura dessas áreas? Primeiramente, quando você for pintar e tiver com essas partes amarelado, meio vermelhado, que são fungos, né? Ali, primeiramente, você tem que fazer todo o tratamento usando um cloro, né? Lavando toda a superfície. Depois, você vai utilizar uma tinta já desenvolvida para essas áreas, né? Que é para sol, chuva e para o tempo. Que são uma tinta que eu já uso já há algum tempo, que é a proteção total, ação do tempo, que é uma tinta já desenvolvida, né? Já para essas áreas que você vai ter uma durabilidade bem maior do que a outra tinta convencional. Falando em durabilidade, Júnior, em relação a isso, mais ou menos quanto tempo a gente precisa repintar essas áreas fazendo esse procedimento correto? Nessa parte aí, depende também muito do uso, né? Da manutenção da pintura. Mesmo você usando uma tinta de qualidade, um profissional adequado, mas depende dessa parte. Inclusive, eu pintei uma casa agora recente, tinha 9 anos que a cliente tinha pintado. Então, só tinha alguns lugares no pé de parede, que é normal, né, de infiltração, que aqui em Feira tem bastante. Mas a pintura em si estava intacta. Mas vamos colocar em média de 3 a 4 anos, fazer uma repintura. Sim. Em relação agora à textura, Júnior, é verdade que as texturas elas aumentam a durabilidade da tinta ou elas somente aumentam a durabilidade das paredes? Boa pergunta. A textura e a massa acrílica, né? Ela está falando da textura. A textura ela aumenta a durabilidade mais da parede, da superfície, mas da tinta, sendo massa acrílica ou textura, todas são levadas a 3D mão, não faz diferença nenhuma. Agora da parede sim, ela tem uma proteção maior, inclusive massa acrílica, que já está bem desenvolvida para áreas externas. Mas, por exemplo, a gente pega o grafiato, que é a textura, ela tem uma durabilidade muito maior por causa da resina da própria massa, né? Que ela já é mais resistente do que a massa acrílica. Então, para estourar, então a textura é uma boa opção para essas partes aí também. Joia. Muito obrigada, Júnior, pelo... Daniel, a gente vai estar mostrando